Olá pessoal, eu sou o professor Michel, editor do site História Digital, e nesse vídeo nós vamos ter uma aula completa sobre a pré-história geral em apenas um slide, lembrando que eu vou desdobrar esse material em dois. O primeiro vídeo vai ser uma aula mais expositiva, completa, resumida, obviamente, sobre esse tema importante, e no próximo vídeo nós teremos a resolução de algumas questões e também a recapitulação da aula de hoje, beleza? Então tá, falar de pré-história geral é basicamente a gente falar de um período que ele possui o seu próprio, digamos assim, dentro da linha do tempo, o seu espaço, né, digamos, exclusivo, né? Porque o que eu quero dizer com isso? A Idade Antiga possui vários temas ligados à Idade Antiga, assim como a Idade Média, Moderna e Contemporânea. Pré-história não. A pré-história geral, como a gente conhece oficialmente, ela tem a sua delimitação própria aqui e é também o período mais extenso da história da humanidade. E paradoxalmente, né, nós temos também o período em que teve menos desenvolvimento cultural, se comparado com outros períodos que vêm depois, né? Não só cultural, mas também tecnológico. Então a gente vai falar aqui do que é pré-história. O termo pré-história possui um probleminha que é discutido, né, em exames externos, inclusive em concursos. Os professores comentam, a gente vai tratar disso, a origem do homem, né, dentro do aspecto evolutivo, e as fases da pré-história, que é a parte mais clássica, né, geralmente quando a gente fala aí da pré-história. Beleza? Bom, antes da gente continuar, deixa um curtir, deixa um comentário se você gostou da aula, se tem alguma informação que eventualmente não está correta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e por aí vai. Vamos lá, vamos em frente. Então, assim, o que é a pré-história, né? Pré-história é o período que inicia com o surgimento dos seres humanos no continente africano. Então, a África é, nesse sentido, o berço da humanidade, né, na região lá perto do Lago Vitória, na África, onde foram encontrados os primeiros vestígios humanos, há mais ou menos 4 milhões de anos atrás. Alguns arqueólogos, historiadores falam em 3 milhões e meio. Essas datas ainda elas são alvo de discussão, mas temos aí por volta de 4 milhões de anos. E termina com a invenção da escrita há 4 mil anos. Essa questão da invenção da escrita é o que nos leva ao problema do termo pré-história. Por quê? Porque a palavra pré-história ela foi criada quando teve um movimento da historiografia. O que é a historiografia? A escrita da história. Quando teve um movimento da historiografia chamado história positivista, lá no século XIX, né, talvez um dos maiores expoentes, né, dessa maneira de encarar as fontes históricas, os sujeitos históricos, inclusive, né, aqueles que fazem parte da história e são agentes históricos, eram tratados na história positivista. No caso, sujeitos históricos são os grandes heróis, os grandes personagens, os grandes imperadores. E na questão das fontes, para o pessoal da escola positivista, era apenas a fonte escrita. Então, povos que não tinham escrita eram considerados como povos sem história. Daí é que se origina o problema do termo. Depois, com a escola dos análises, aí é outra coisa. Provavelmente eu vou gravar um vídeo sobre essas escolas historiográficas para ficar um pouco mais claro. Tá? Aqui eu só vou resumir, porque o nosso assunto é pré-história. Então, lá na Escola dos Análises, 1929, depois o surgimento da história cultural, nova história cultural, a partir da década de 1970, que começou a se expandir essa ideia de fonte. Então, para esses novos historiadores do século XX, fonte era tudo aquilo que possibilitava uma compreensão da ação humana no tempo e no espaço, que é o objeto de estudo da história. Entendem? Então, nós temos ali os indivíduos que viveram no período da pré-história também fazendo história. Eles tinham suas manifestações artísticas e simbólicas, as suas produções culturais, por exemplo, pinturas rupestres, produção de ferramentas e artefatos líticos e por aí vai. Ou seja, já eram agentes históricos. Logo, o termo pré-história, que passa a ideia do antes da história, é questionado, a ponto de alguns historiadores e ou arqueólogos preferirem o termo povos ágrafos. O que é um povo ágrafo? É um povo que não tem escrita. A palavra "á",
Aqui no grego significa, o prefixo a significa sem, e grafos, grafia, escrita. Muito bem. Sobre a questão da origem dos indivíduos, dos seres humanos, nós temos um embate que ficou mais caracterizado a partir do século XIX. Eu já gravei um vídeo lá nas antigas, acho que tem uns 5, 6 anos, em que eu tratei disso, gerando uma polêmica danada, né, entre pessoas que fundamentam, eventualmente, as suas crenças num aspecto mais religioso e outro nos aspectos mais científicos. A questão é, há realmente um embate, há uma discussão acerca disso. Claro que eu estou simplificando, mas a gente pode até dizer que existe a visão criacionista, a ideia de que o indivíduo se originou a partir de uma vontade divina ou transcendente, e evolucionista, ou seja, as etapas evolutivas do indivíduo desde milhões de anos atrás até hoje. Né? Então, essa concepção evolucionista, inclusive, é baseada na obra de Darwin, Charles Darwin, né, que a bordo do Beagle, aquele navio, passou pelas Ilhas Galápagos, né, lá na metade do século XIX, ele escreve da origem das espécies, que fundamenta aí a teoria da evolução, apesar que Darwin nunca defendeu, nunca afirmou que o ser humano tivesse evoluído do macaco. Né? Na verdade, o que existe na comunidade científica é a ideia de um elo perdido que teria levado à separação, inclusive, entre os seres humanos e os macacos. Né? Se não, um macaco daqui a milhões de anos seria um ser humano. Na verdade, não vai ser. E as características acabam, apesar do parentesco, muitas características são diferentes. Aí nós temos aqui algumas imagens, né, de ossos cranianos aqui. Então aqui um crânio de Homo erectus, Homo habilis. Então, na verdade, esses estágios evolutivos, eles vão gerar modificações, inclusive a partir da relação do homem com a natureza. Por exemplo, quando os seres humanos eles passam a manipular ferramentas, principalmente inicialmente de pedra e madeira, eles vão desenvolvendo o cérebro, a coordenação motor, incluindo o polegar opositor, que a gente usa hoje para dar joinha, como por exemplo o joinha nesse vídeo aí, e vai levar a coluna a ficar ereta, porque daí os seres humanos não vão usar mais os membros superiores, por exemplo, para sustentar a coluna vertebral. Então nós vamos adquirir o andar bípede, andar com as duas pernas, no caso. Então aqui, hábiles, porque já era hábil em usar ferramentas. Aqui nós temos o Homo sapiens neanderthalensis, já é um outro estágio. Lembrando que, acho que vale ressaltar que aqui eu não estou colocando todas as etapas evolutivas, porque é uma ramificação muito complexa. O homem de Neandertal, que foi encontrado na região de Neander, na Alemanha, inclusive os arqueólogos encontraram vestígios de pólen, o que seria uma prova de que nesse estágio, né, do Homo sapiens neanderthalensis, os seres humanos já prestavam culto e ou homenagem aos mortos. E aqui o homem de Cramonhão, né, encontrado na França, aí nós já temos a constituição craniana mais parecida com a nossa de hoje. Né? Bem, isso aí. Aí nós entramos nas fases da pré-história. Então vamos começar aqui pelo Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, que é o período mais extenso, e dentro da pré-história. E dentro da pré-história, tendo sido mais extenso, é também aquele que teve menos mudanças tecnológicas, né? Com exceção de alguns pontos importantes que a gente vai ver ali. Mas, por exemplo, no Neolítico, que é a etapa posterior, teve muito mais mudanças. Aglutinação humana, surgimento das primeiras aldeias, por aí vai. Mas vamos falar disso depois. Então, Paleolítico, entre 4 milhões e 10 mil anos antes de Cristo, mais ou menos. Aqui nós temos, inclusive, intervalos de eras glaciais. Talvez a glaciação mais conhecida. O que é glaciação, gente? Glaciação é quando há uma cobertura de camada de gelo, né, em boa parte da superfície da Terra, que foi justamente a glaciação de Würm. A gente usa esse termo, né? Tem um termo até alemão, Würm, W-U-R-M, Würm, Würm, glaciação de Würm, era glacial. Bom, geralmente a gente inclusive lembra
da Era do Gelo, representada naquela animação Era do Gelo, né? Então, basicamente isso. O que ocorre é que os pesquisadores eles afirmam que durante vários momentos, né, da história da Terra, do nosso planeta, a Terra esteve coberta de gelo e que nós estamos hoje passando por um período interglacial, que é o período entre uma era glacial e outra era glacial. É interessante. Bom, de qualquer maneira, nós temos a caça a animais que, inclusive, sucumbiram e foram extintos depois do fim da era glacial, como o mamute. Nós temos aqui uma economia baseada na caça, coleta e na pesca. Caçar animais, coleta de alimentos e pesca. Bom, aí você já fica subentendido peixes, entre outros animais marinhos. Né? Outra coisa, tem um jogo, Far Cry Primal, que trata justamente do período paleolítico. Né? Agora eu não lembro mais o nome do personagem. Delê, Taká, acho que é isso. Não tenho certeza, mas é um jogo da Ubisoft que procura representar esse período aí da pré-história conhecido como Paleolítico. Período em que os seres humanos viviam em tribos, mas tinham um cotidiano, né, um estilo de vida mais nômade, até porque a caça e a coleta rareavam, obrigando então o deslocamento para encontrar comida e recursos em outros lugares. Esse movimento nômade, inclusive, levou, né, ao povoamento de diferentes continentes na Terra, incluindo a América. Né? Quando teve a era glacial, inclusive, criou-se uma ponte de gelo na região do Estreito de Bering, o que levou à passagem de seres humanos. Apesar que os arqueólogos eles afirmam que existiram outras rotas, além daquela rota mais ao norte, entre a Rússia e os Estados Unidos, no caso a região do Alasca. Né? O fogo foi descoberto, né, e domesticado, foi um processo muito lento. Né? Primeiro, o fogo foi, de alguma maneira, depois de uma tempestade, o raio na madeira, por exemplo, a gente presume, né, só um chute. O fogo foi descoberto ali, mas até o momento da domesticação, que é a produção doméstica do fogo, geralmente através da fricção entre duas pedras, ou então da fricção de um pedacinho de madeira sobre algumas capins, né, que faz o fogo acender. O fogo era um símbolo de poder, inclusive na mitologia nós temos aí a história de Prometeu, a lenda de Prometeu, que entrega o fogo aos seres humanos. Então, o fogo realmente é um símbolo de poder. Servia naquele contexto para aquecimento, iluminação durante a noite, proteção contra os animais selvagens e também para cozinhar os alimentos, levando a uma mudança na estrutura da mandíbula também. Porque a partir do momento que o homem não precisou mais de uma mandíbula tão forte para rasgar a carne crua, a mandíbula foi diminuindo e mais ou menos, não que a minha seja muito bonita, né? Mas se estruturando mais ou menos como a gente conhece hoje. Pinturas rupestres, que eram pinturas em caverna, também fazem parte do Paleolítico. Aqui nós temos, inclusive, uma pintura em caverna. Aqui no sítio arqueológico de Altamira, na Espanha, a gente inclusive vê alguns bovídeos aqui. Tá? Professor Michel, para que serviam as pinturas rupestres? Né? Isso de certa maneira, é algo que é discutido até hoje entre os arqueólogos. Por quê? Porque não tem como ter certeza, uma vez que não há possibilidade de voltar no tempo e entrevistar as pessoas que viveram na época, para que elas explicassem o motivo das pinturas rupestres. Da mesma maneira, não há registro escrito sobre isso, como já falamos anteriormente. Por isso, geralmente se trata a pintura rupestre como um elemento mágico, ou seja, pintava-se o animal na caverna para atraí-lo para a caça. Inclusive aqui tem cervídeos, né, da família dos cervos, gazelas, entre aspas, e aqui hominídeos, né, talvez caçadores, que eram representados ali. Essa pigmentação acabava calcificada pela própria estrutura da caverna, preservando essas pinturas. Tanto em parte de dentro, tem a caverna de Lascaux, na França, que é muito famosa também, e nós temos pinturas rupestres brasileiras, incluindo fora de caverna, que acabou se preservando a partir da estrutura das rochas, né, milenares lá, aonde essas pinturas foram produzidas. Aqui a questão da caça, essa megafauna, né, animais gigantescos, né, que existiam na época do Paleolítico. Esse aqui, no caso, é um gliptodonte, né,
Aqui nós temos mamutes, como eu já tinha comentado com vocês. O mamute é o primeiro animal caçado naquele jogo Far Cry Primal, que eu tinha comentado anteriormente. Depois os mamutes acabaram se extinguindo. É um animal típico do frio. E aqui alguns artefatos líticos, ou seja, artefatos de pedra utilizado para caça, como por exemplo um machado triangular. Gente, eu já tive a experiência de tentar produzir um desses e é necessário luva muito grossa, porque o corte na mão é iminente. Então tu imagina que a mão dos nossos ancestrais pré-históricos eram resistentes para fricção e para produção de material em pedra. Tudo bem, vamos voltar lá. Estávamos aqui, né? Vamos para o Neolítico. E aí eu já abro aqui dados metais para a gente depois encerrar. Então, o Neolítico, né, ocorre entre 10.000 e 5.000 a.C., aproximadamente. Gente, todos esses números essas datas são aproximadas. Também conhecido como Idade da Pedra Polida, por haver um polimento mais metódico na produção dos artefatos líticos, né, daí o nome. Agora, a maior invenção, né, ou novidade neolítica, a novidade talvez não seja o termo mais adequado, mas foi o surgimento da agricultura. A possibilidade de produzir o próprio alimento, o que diminui um pouco a dependência do ser humano à caça e à coleta. Não que a caça e a coleta deixassem de existir, pelo contrário. O ser humano continuou caçando e coletando, mas a agricultura permite uma sedentarização. Ou seja, possibilita que o ser humano possa viver naquela terra, porque ele vai plantando e colhendo todo o ano, sem uma necessidade de deslocamento, né, digamos, como um requisito de sobrevivência. Tem um arqueólogo australiano chamado Gordon Shields, né, que ele cunhou o termo Revolução Neolítica, ou Revolução Agrícola, porque a agricultura gerou uma mudança cultural e tecnológica muito significativa, um aumento da população, a necessidade de surgimento de um governo, de um conjunto de leis. Isso teria sido uma revolução percebida no mundo, em algumas regiões inicialmente, por exemplo, a região do Crescente Fértil no Oriente Médio, nós temos depois a região do Rio Amarelo na China, do Rio Inde na Índia, entre outros locais do planeta onde aconteceram, ainda que em períodos diferentes, seguindo mais ou menos uma mesma lógica. A cerâmica, que está relacionada com a agricultura. Aqui no Brasil nós temos a cerâmica marajoara, por exemplo, mais na região do Pará, região norte. E aí nós temos a cerâmica como forma de guardar os alimentos, conservá-los e usá-los para comércio, a partir de um excedente agrícola. O que é o excedente? Tudo aquilo que eu produzo e não vou consumir, não serve à minha subsistência, eu vou trocar por outros alimentos que eu não tenho. Basicamente isso. Daí deriva o comércio, a partir do Neolítico também. E a Idade dos Metais é o quê? É a conjunção da agricultura com a metalurgia, a fundição de metais. Por isso que eu até coloco, né, mesmas características do período anterior. Geralmente essas primeiras grandes civilizações, Egito, Mesopotâmia, Sumérios, Acádios, Assírios, gregos antigos, romanos, passaram por essas transformações tecnológicas derivadas da Idade dos Metais. E aí, os primeiros metais fundidos foram o cobre, depois o bronze. O bronze, inclusive, é feito, né, de uma conjunção do cobre e o ferro. Depois nós vamos ter a fundição do aço, que é o metal mais poderoso. E, digamos, na parte ficcional, na cultura nerd, inclusive, nós temos o Wolverine, com suas garras de adamantium, que seria um metal mais forte, e na Marvel, e ainda na Marvel nós temos o Pantera Negra, que em Wakanda, na África, produz o Vibranium, que também é um metal muito poderoso. Vocês estão vendo? Só que, claro, adamantium e vibranium são ficcionais, cobre, bronze e ferro fazem parte de uma transição metalúrgica, ou seja, a fundição de metais para a produção de armas, armaduras, ferramentas de caça, ferramentas de produção agrícola, muito mais resistentes. Né? Inclusive, tem alguns detalhes acerca dos indígenas americanos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, em outras regiões da América do Norte, na América do Sul, Latina de maneira em geral, que vale a pena ressaltar nessa questão
da introdução do ferro, quando que o ferro foi introduzido nessas civilizações. A gente vai falar disso em outro vídeo, tá certo? Bom, aqui encerramos essa parte expositiva. Se você curtiu, dê um joinha para nós aí, se inscreva no canal, compartilhe aí com o pessoal que está estudando ou com outros professores de história e até o próximo vídeo. Valeu!